Nesse vídeo de ciências que a gente vai fazer agora, nessa nossa prof gravando segundo momento, eu vou falar um pouquinho antes de ciências sobre matemática. Vai ter uma atividade avaliativa de matemática para você fazer no dia de hoje, tá? São operações de multiplicação e divisão com apenas um número na chave. Então, bem facinho de fazer, tá? A prof, a gente não iniciou dois números, iniciamos, mas tem amigo que não compreendeu o primeiro. Então, a gente vai voltar um pouquinho. Página de ciências, página 25 e 26, correção. Página 25, correção, ok? Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Materiais, vibração e orelhas. Sentei. Letrinha A. O som é uma energia que resulta na vibração. Letrinha B. As orelhas são órgãos que percebem os sons. Letrinha C. O som se propaga por meio dos materiais como ar e água. Número 2. Para colocar A de atitude, I de intensidade e T de timbre. Então, primeiro quadradinho, letra A. O mugido do boi é grave. Segundo quadradinho, letra I. O som da sirene de uma ambulância é forte. Terceiro quadradinho, letra A. O assovio de uma chaleira é agudo. Terceiro quadradinho, letra T. O som do piano é diferente do som produzido pelo saxofone, pois são fontes sonoras diferentes. Letrinha I, no próximo quadradinho, o som do tic-tac do relógio é fraco. E letrinha I, o som da sala de aula varia entre 40 a 80 decibéis. Virou a página de número 26. Então, a página de 26 era a leitura do cartaz, né? De acordo com o cartaz, como devemos proceder quando percebemos alguma alteração na audição? Devemos realizar a prof vai fazer oralmente, né? Devemos realizar uma consulta com um especialista, né? Ele geralmente pode ser um otorrinolaringologista. Ele é responsável pelas questões aqui e auditiva também. Ele também cuida dessa parte, tá? Boca, nariz, garganta e ouvido, ok? Considerando as informações apresentadas no cartaz, escreva uma dica para prevenir a perda da audição. Evitar exposição de sons altos demais, né? Se você evita, você vai ter uma audição de uma qualidade melhor. Para cada capacidade de ouvir seja mantida ao longo da vida, é necessário tomar alguns cuidados. Com base no que você aprendeu até o momento, discuta com o professor. Então, o que a gente deve cuidar, né? São coisas básicas. Primeiro, o volume dos instrumentos que a gente utiliza, né? Outra coisa que a gente, né? Eu vou falar por mim, né? Você colocar, coçar, né? O ouvido, tem que ter uma certa potência. O cotonete, ou bastonete, que é o nome correto que se dá para aquele instrumento. O cotonete é uma marca. Ele é utilizado para secar as bordas da orelha, né? Toda essa região aqui não para colocar lá dentro, né? Então, quando você coloca lá dentro, você tem que ter um certo cuidado. Quando você, né? Outra coisa que a prof já vivenciou, né? A questão de quando você está gripado, você tem que ter sempre um cuidado, porque não é só a região do nariz que às vezes infecciona a face, infecciona o canal auditivo. Então, são algumas dicas que a gente tem que fazer, né? Ter uma vida um pouco mais saudável, ok? Na sequência, página 27 até a página 31. Então, vai falar um pouquinho sobre a luz. E ele também traz um pouquinho sobre uns experimentos para fazer referente à luz. A luz é uma forma de energia e é graças a ela que enxergamos o mundo ao nosso redor. A luz é recebida pelos olhos, que são os órgãos da visão. Quando olhamos para um objeto, só conseguimos enxergá-lo porque a luz chega até ele e foi refletida até nossos olhos para então a imagem a seguir. Então vai falando um pouquinho sobre luz, né? Da onde que veio? Então, gente, a primeira luz que recebemos, né? Ela vem do sol, né? Que é a luz do dia, né? Que a gente chama. Então, o sol ilumina os objetos e a gente consegue perceber através da nossa visão. Luminosas. Essas fontes de luz são chamadas de fontes luminosas. Então, as lâmpadas, as estrelas, as velas, a luz produzida pelo sol são chamadas de fontes luminosas, ok? Elas emitem luz. Algumas fontes luminosas têm luz própria,
que é as estrelas e o sol, né? A chama da vela e as lâmpadas, elas são instrumentos feitos pelo homem, né? E assim produzem, sim, não luz própria, né? Elas são um instrumento de produção de luz. Porque a luz produzem através de energia elétrica. Então, quando a gente não tem energia, não importa a gente tendo lâmpada, a gente não vai ter energia. A vela, no caso, ela é feita de uma cerâmica, né? É uma cera. Então a gente utiliza ela através do fogo, que também é uma fonte luminosa natural, ok? Só os elementos que não emitem luz próprias, mas refletem a luz recebida, são chamados de iluminados. São exemplos a lua, uma árvore, uma cadeira, entre tantos outros objetos e elementos que estão no nosso ao redor. Então eu vou dizer, essa caneta, ela produz luz própria? Não, uma caneta não é um objeto para isso. Então, fontes luminosas são... a luz pode ser produzida pelo sol, por outras estrelas, pela chama da vela ou por lâmpadas. Essas fontes são chamadas de luminosas. Iluminados são coisas que você reflete a luminosidade deste objeto. No caso aqui, a lâmpada é uma fonte luminosa, a luz vem através dela. Mas o meu quadro, ele é iluminados, porque a lâmpada bate aqui, e daqui não reflete. A gente está vendo ali no quadro, né? O reflexo. Ok? Bem fácil. Propagação da luz. Transparente, translúcidos e opaco. Então, transparente é sim quando você consegue observar dos dois lados. Pode ser um plástico transparente, pode ser uma porta de vidro transparente, você consegue ver o que está do outro lado. Os meios translúcidos, como os tipos de vidro, permitem apenas a transparência parcial. Então é ali aquela imagem onde a menina está com a porta que é um pouquinho fosca, né? Alguns vidros são produzidos daquela forma ali. E meios opacos é que você não consegue ver a passagem da luz, certo? Quando você tem um vidro ou pintado de branco, ou com uma cobertura, ou com uma película, são coisas que você não consegue ver. Então, neste caso aqui, a nossa régua, eu consigo ver o que está através dela. Se ela fosse pintada de preto, ela seria opaca, eu não conseguiria ver o que está atrás dela. Se ela fosse pintada de mais clarinho, com um pouquinho fosco, ela seria translúcidos. Então, as imagens da apostila dá pra você ver bem certinho. Então, a pequena menina aqui de cima, ela tá em transparente, ela consegue ver o que está fora. É o vidro do carro, ou o vidro da casa. Aqui a moça está numa porta que foi translúcida. Por quê? Porque ela é um pouquinho pintada de um branco mais clarinho. E aqui o menino está atrás de uma estrutura totalmente branca, então não dá pra ver o que está atrás. Os raios de luz se propagam em linha reta. Por isso, quando colocamos um objeto opaco entre uma parede e uma fonte de luz, ele bloqueia a passagem da parte da luz, formando uma região de sombra. Isso também pode ser observado na parte mais iluminada do quarto, quando os raios da luz passam pela janela. Então ali eles estão explicando, né? Como a gente faz uma sombra. Se o prof iluminar somente com a minha lanterna e apagar a luz do quarto, a gente consegue fazer sombra, né? A sombra é uma brincadeira que a gente fazia antigamente. A gente se escondia e fazia o sombra dos objetos, e inventava coisas e brincávamos com a sombra. Hoje, culturalmente, as crianças não fazem mais, mas ainda é uma dinâmica bem legal, tá? Vou continuar no próximo vídeo.